Então, pessoal, a economia brasileira começa a dar sinais de que está desacelerando. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal com dados preliminares do relatório fiscal de setembro que já mostram que a arrecadação caiu, o que nunca é um bom sinal, porque estamos falando provavelmente sim de uma desaceleração econômica que se reverte em menos impostos e aí a gente consegue medir daquela forma. Só que outros resultados também estão demonstrando esse cenário bastante evidente, eu diria, especialmente o resultado no setor de serviços, que foi muito ruim nos últimos meses, principalmente, né? Por que isso está acontecendo? Qual é o fator que está causando essa desaceleração? Bem, trata-se de um conceito teórico muito sofisticado, muito rebuscado, que mereceria ele próprio um prêmio Nobel, que se chama voo da galinha. Pois é exatamente isso que está acontecendo. Para surpresa de absolutamente ninguém, o governo Lula expandiu o lado fiscal, gastando mais dinheiro e fazendo uma maquiagem econômica de que as coisas estavam caminhando bem, quando, na verdade, a história é bem o contrário. E agora os primeiros resultados negativos começam a aparecer. Infelizmente, a tendência é que eles apenas piorem. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Estou me embolando todo aqui no CTA, né? Mas quais são os dados apresentados aqui, né? Tem uns gráficos para a gente olhar, que eu não sei se estão nesta reportagem. Acho que é nessa reportagem aqui que mostra as informações, a avaliação do Banco Inter. A senhora Rafaela Vitória, que é a economista-chefe do Banco Inter, está chegando a essa mesma conclusão, de fato, de que a economia brasileira está perdendo fôlego por causa de um gasto público menor, uma expansão fiscal menor, né? Então, estamos falando de dados de agosto. A informação fiscal que eu trouxe de arrecadação diminuindo foi de setembro, ou seja, há indícios de que são 2 meses com a atividade econômica caindo. Então é algo para se preocupar. Estamos em outubro, dados de agosto já são um pouco antigos se a gente para pensar, então a coisa pode estar se deteriorando de forma consistente. Então, o que houve? Os setores estão crescendo sim nos últimos meses aqui, se você olhar os gráficos, né? Desde a pandemia há uma clara recuperação, obviamente, né? E há um crescimento aqui durante o governo Lula, um crescimento tênue, porém contínuo. Agora, não sei se vai dar para ver aqui no gráfico, no finalzinho, que é o mês de julho aqui, né? E o mês de agosto, no encerramento desse gráfico, você pode ver que em roxo temos o setor de serviços que caiu de julho para agosto, diminuiu a sua atividade econômica. E o varejo, o comércio varejista, também diminuiu de forma considerável aqui de julho para agosto. A produção industrial cresceu um pouquinho, mas foi bem pouquinho mesmo, está quase reto aqui no gráfico. Então, se você para pensar na análise, né? Alguns setores caem um pouquinho, depois aumentam e tudo mais. Aqui estamos vendo uma queda conjunta que é preocupante. Por quê? Porque ela não é compensada por outro setor. Você tem aqui, por exemplo, em dezembro, você teve uma queda grande do setor de varejo, mas você teve um crescimento grande do setor de serviços. Dezembro de 2022, lá na época do Bolsonaro, que eu estou usando de exemplo aqui. Então, isso aqui acaba uma coisa compensando a outra. No cômputo geral, não há um prejuízo tão grande assim para a economia. Aqui em dezembro de 2023, você também teve uma queda do varejo. Isso aqui parece que é algo recorrente, inclusive, né? Mas teve essa queda aqui e que foi compensada com um aumento da produção industrial e também com o crescimento dos serviços. Não plenamente compensada, mas o suficiente. Agora, em agosto, não. Esse resultado está bem ruim, ao que tudo indica. E o que foi o motor desse suposto crescimento econômico aqui
é o que nos ajuda a entender por que a economia está perdendo o fôlego. Qual que foi o motor deste crescimento econômico a partir do governo Lula daqui em diante? Porque você pode ver, né, que há um nítido crescimento contínuo. Não obstante aqui algumas quedas, recuperações, você vê um crescimento contínuo daqui de janeiro de 2023 até agora em todos os setores. O que motivou isso? Bem, um déficit público absurdamente exagerado. Esse aqui é o resultado primário de 12 meses. E você pode ver que o governo Lula começou com um superávit primário, obviamente ele estava com um carrego estatístico do governo anterior e não tinha conseguido fazer tudo o que ele queria em matéria de gastos, estava na transição dos governos ainda, só que veja como esse superávit primário foi encolhendo mês a mês até termos em junho o primeiro resultado primário negativo que se manteve nesse padrão para todo sempre daí então, né? E olha só como a partir de dezembro do ano passado, né? Aqui é o resultado primário de dezembro, né, de 2023. A partir desse período, então, olha o quanto que o acumulado de 12 meses está elevado, né? Isso aqui é um acumulado de 12 meses, tá? Mas olha aqui que claramente dá para se perceber uma tendência que se manteve nesse padrão. Esse aqui é o novo normal do governo Lula. E se você considera o que realmente tem que ser considerado para o estudo da influência disso aqui na economia, se você considera o resultado nominal, são 5 meses seguidos em que esse acumulado de 12 meses tem um déficit de R$ 1 trilhão. E como eu sempre gosto de comentar aqui no canal, para fazer a correlação, qual que é o ponto aí em questão? Qual que é o ponto-chave? Nossa, essa rua tá insuportável hoje, né? Mas qual que é o ponto aqui em questão? Você tem uma quantidade enorme de dívida pública que tem que ser rolada, porque o governo não paga a dívida, então ele rola a dívida, e você tem ainda este 1 trilhão no espaço de um ano, que é acrescido ao montante da dívida. De onde que sai esse dinheiro para financiar a dívida do governo? Financiar as contas públicas? A dívida rolada, né? Você pode até dizer que o governo está pagando e pegando de volta, então o dinheiro está mais ou menos ali circulando normalmente. Agora, e a nova dívida que é contraída? Esse 1 trilhão de reais, de onde que sai isso? O mercado tem essa quantidade de dinheiro disponível para emprestar para o governo? É óbvio que não. Esse dinheiro, ainda que em partes, não totalmente, mas ainda que em partes, vem por meio de mecanismos através do Banco Central, compra de títulos da dívida, enfim. Esse dinheiro vem de emissão de nova moeda, o governo criando dinheiro do nada. E a partir daí você tem, então, o que o pessoal chama de inflação, que nada mais é do que o aumento de preços, que é a consequência da verdadeira inflação, que é a impressão de dinheiro que o governo faz. Isso aí eleva os preços na economia, pressiona a taxa de juros, né? E, obviamente, causa uma série de distorções. Agora, isso causa uma distorção, entre aspas, positiva, para o governo, pelo menos, que é o do crescimento da economia. Isso faz parecer que a economia está aquecida, que ela está girando, os resultados estão bacanas, estão interessantes. E aí você vê números de emprego lá em cima, a renda subindo e tudo mais, porque tem mais dinheiro circulando na economia. Uma quantidade, um volume maior de dinheiro circulando na economia. Obviamente, isso não se reflete em um ganho real, em um crescimento real de riqueza, é apenas a desvalorização da moeda. E isso é absorvido e percebido pelo mercado conforme o tempo passa. Então, quando isso efetivamente acontece, aí a economia se corrige para baixo. É isso que nós chamamos de voo da galinha. Primeiro, há uma expansão muito grande da economia que acompanha a expansão fiscal, o governo gastando dinheiro. Logo na sequência, contudo, há uma correção econômica. Quando o mercado começa a se ajustar, os preços sobem bastante, a economia se enfraquece e aí começa todo aquele período de reorganização. Empregos que foram criados nessa época da pujança fiscal são destruídos, empresas que foram ampliadas são reduzidas, ou então empresas novas acabam fechando, enfim, é um período ruim de recuperação da situação original da economia
e que acaba penalizando muito a população, essa é a verdade. E não precisa ser um gênio da economia para prever que isso vai acontecer, porque já aconteceu exatamente desse jeito no passado. O que todo mundo está vendo é realmente uma repetição do problema fiscal dos governos anteriores, que uma medida, né, uma série de medidas de gastos elevados propositalmente feitos para justamente criar essa ilusão do voo da galinha. O governo Lula está fazendo isso de forma deliberada. Então, é muito provável que nós vejamos a partir de agora esse efeito acontecendo. Já se sabia que iria acontecer, a grande dúvida era quando que vai começar a acontecer, e bem, parece que já estamos testemunhando esse, pelo menos, início de fenômeno, né? E aí, para onde que isso vai no final das contas? Não sabemos, mas a economia sim já mostra sinais de enfraquecimento. O pessoal já considera a realidade de que sim, a economia está desacelerando e não se sabe qual o ritmo dessa desaceleração e até onde vai. Olhando para o passado, contudo, nós temos motivos de sobra para temermos pelo futuro econômico do Brasil. Mas se você quiser continuar vendo aqui no meu canal eu falar a respeito desse tema, eu deixo esta recomendação aqui do lado, só você clicar e continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.